O que é a memória supraconsciente? É onde guardamos os registros da nossa alma, tudo o que fizemos nas vidas anteriores, no passado, e tudo que ainda vamos fazer no futuro, um planejamento guardado na forma de modelo. Então, a memória supraconsciente é tudo o que ainda vai acontecer no futuro, pela frente, né? E também as coisas de vidas anteriores. E ele está guardado na forma de um modelo, de um modelo arquetípico, né? Acessamos nossa memória supraconsciente. Um pouco antes de acordar, nós acessamos de forma automática, igual na memória inconsciente ao dormir, as imagens do dia que vamos ter ao acordar. Vemos as imagens do dia do começo ao fim, do dia para a noite. O objetivo disso é ver primeiro as causas e depois os efeitos, para você entender que no dia que está prestes a acontecer, vão ter certas causas, problemas, brigas, acidentes, etc., que vão gerar certos efeitos, tristezas, frustração, etc. E que se você tiver força de vontade o suficiente, você tem a chance de mudar essas causas e gerar outros efeitos. Às vezes, ao acordar, você lembra dessas imagens como se tivesse tido um sonho profético, ou tivesse tido a solução de algum problema, ou inspirado para viver o dia com medo, né? Ou viver o dia bem, né? Quando a gente acorda, antes de a gente acordar, um pouco antes de a gente acordar, a gente acessa a memória supraconsciente. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, né? Fictício. Você está lá no mundo espiritual, sei lá, voando no mundo espiritual, ou conversando com pessoas, ou vivendo no mundo espiritual, tendo até pesadelos também, dependendo se você está com algum trauma, alguma coisa assim. E depois, um pouco antes de acordar, as imagens do dia que vai acontecer passam pela sua mente. Também no piscar de olhos, como eu falei, né? E essas imagens passam na sua mente de frente para o final, né? Do começo para o fim, diferente da noite, quando você for dormir. Quando você for dormir, você acessou a memória inconsciente e acessou suas imagens da noite para o dia, né? De trás para frente. Quando você foi acordar, você acessou a memória supraconsciente, né? Que vê o futuro, você acessou ela do começo do dia para a noite. Então, essas imagens passou pela sua mente, mostrando primeiro o dia, o café da manhã, o que você vai tomar no café da manhã, o que vai acontecer no café da manhã, depois o que vai acontecer durante o almoço, depois o que vai acontecer durante o café da tarde, a janta e na hora de dormir, por exemplo, né? Então, ele mostra todas as imagens que vai acontecer durante o dia, com o objetivo de primeiro mostrar as causas, para depois mostrar os efeitos. Então, aqui é diferente do que eu falei no começo lá. Primeiro você vê as causas, você vê tudo o que vai acontecer, por exemplo, você vai ter uma briga, você vai ter uma causa, por exemplo, você vai ficar irritado porque algo aconteceu, o efeito, então você vai ter uma briga, sabe assim? Aí depois, sei lá, você vai ter algum acidente, por exemplo, igual eu falei de sonho profético, né? Você vai ver que a causa daquele acidente foi tal coisa, e você vai ver os efeitos, sabe? E qual que é o objetivo disso? É você ver a causa e ver o efeito. Então é que você pode mudar a causa, sabe assim? Você ainda pode mudar, você tem ainda o livre-arbítrio de mudar o seu dia, o seu futuro. Porque o que passou, porque qual é o objetivo disso tudo, né? Igual eu falei, o sono, né? Os sonhos, quando você vai dormir, ela é uma mini-morte, né? Ela é uma analogia, não sei se você já ouviu falar do tudo que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Então, o sono, ele é um micro do macro que é a morte, por exemplo, né? Então, quando a gente vai dormir, é mais ou menos o que acontece durante a morte. Então, é muito interessante você estudar essas filosofias, esses ensinamentos espirituais antigos e essa ciência espiritual, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, porque ela fala coisas, você aprende coisas que fazem muita lógica, que fazem muito sentido e que expressa uma lei universal, que é o micro e o macro, né? Que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está embaixo está em cima. Vou fazer só um vídeo sobre isso também, sobre que você vê, por exemplo, o desenho do seu olho, né? É parecido com uma galáxia que está se formando, sabe? O átomo parece um sistema solar, por exemplo, enfim. E o sono, né, quando a gente vai dormir, é como se fosse uma mini-morte, então tudo que acontece meio que durante o sono é como se acontecesse durante a morte também. E, então, quando a gente vai dormir, então, a gente rever tudo o que aconteceu. Então, o nosso objetivo disso é que já aconteceu, não tem mais como você mudar o que foi para trás, mas tem como você aprender. Você vai ver os efeitos, essas coisas ruins que aconteceu,
Isso foi a causa. Agora daqui para frente, você vai aprender com seus erros, porque não tem mais como você mudar o passado, tem como você mudar o futuro. Aí quando você vai acordar, né, você vê essas imagens da memória supraconsciente e você vai ver tudo o que pode acontecer, né, a causa e os efeitos. E o objetivo disso é o quê? Que você vai ver as causas, tudo o que vai acontecer e você pode mudar. Você pode gerar outros efeitos, você pode mudar essas causas e mudar os efeitos. E foi igual eu falei ali, se você tiver força de vontade suficiente, porque tem que ter muita força de vontade para você mudar o seu destino. Porque já é difícil a gente acordar e trabalhar e fazer coisas normais do dia a dia. Imagine mudar uma força invisível do destino. Então tem que ter uma força de vontade muito forte. Eu falei para você poder mudar esse destino. Mudar essas causas, essas coisas que vão acontecer. E às vezes, então, você lembra dessas imagens como se tivesse tido um sonho profético, ou tivesse tido uma solução de algum problema, ou inspirado para viver o dia ou com medo. Então, às vezes a gente acorda com medo de alguma coisa, a gente não sabe porquê, às vezes a gente acorda com medo porque a gente teve um pesadelo, a gente sonhou com alguma coisa que de forma inconsciente deixou a gente triste, e aí você vai ver o dia tá triste, né? O dia, tipo assim, o dia é triste mesmo. Às vezes foi porque você previu aquilo, às vezes foi porque você já acordou mal-humorado e o dia já foi ruim, também tem isso. Né? Tudo é questão de perspectiva, né? E também às vezes você acorda animado com alguma ideia inovadora que você teve durante os sonhos, sabe assim? E você vai e coloca em prática, enfim.